tudo bom? Vamos dar início aqui à nossa semana 4 do curso de Física 3, o tema da aula potencial elétrico. A gente vai conversar sobre potencial elétrico, sobre diferença de potencial elétrico, sobre energia potencial elétrica. Esse é o tema central dessa aula, tá bom? Espero que vocês estejam curtindo as aulas que estão aparecendo ao longo dessas semanas. A gente está tentando cada vez caprichar mais para que você fique cada vez mais satisfeito, e esse feedback de vocês com a gente lá na AENA é super importante para que a gente tente sempre melhorar, tá bom? Sempre pedindo para que você, se não se inscreveu no meu canal ainda, não Aprenda Física, faz isso, cara. Dá uma forcinha pro Árabe aqui, tá? O canal é Aprenda Física com o Prof. César Staudger, tá? É um canal pessoal de aulas, de exercício, certo? E me curtir lá nas redes sociais, lá no Instagram, @Prof. César Staudger, tá certo? Então, o canal Aprenda Física e o Instagram. Então, vamos embora falar de potencial elétrico. Vamos lá. Potencial elétrico é uma grandeza que está associada ao espaço. O potencial elétrico, se você for calcular o potencial elétrico, ele é, por definição, ele representa a quantidade de energia por unidade de carga que uma carga elétrica consegue, como é que eu posso dizer, disponibilizar entre aspas, em um determinado ponto. Eu tenho aqui uma carguinha elétrica e eu pego um ponto dessa carga, próximo dessa carga elétrica. Deixa eu desenhar, tá? Ficou feio para carga. Carga elétrica aqui. A gente sabe que nesse ponto aqui, essa carga elétrica chamada de carga geradora, ela gera nesse ponto um campo elétrico. Então ela deixa esse ponto energizado, tá certo? Pense assim. Na medida que eu colocar uma carga de prova aqui, essa carga de prova estará sob a influência do campo elétrico que essa aqui gera. Essa gera um campo elétrico nessa região. Quando eu coloco essa partícula aqui, tá? Ela começa a estar sob a influência desse campo elétrico. Essa influência em termos de força você sabe calcular, mas existe a influência energética. Essas duas cargas entre si, elas adquirem o que nós chamamos de energia potencial. Há um potencial energético armazenado nesse sistema. Porque a força elétrica, ela é uma força chamada de força conservativa. E todas as forças conservativas, elas conseguem produzir, tá, energia potencial. Imagine a força-peso. A força-peso consegue gerar energia potencial gravitacional. A força elástica, outra força conservativa, gera energia potencial elétrica. Elástica, desculpa. E as cargas elétricas, quando interagem entre si, elas geram energia potencial elétrica. Então, imagine que essa carga é positiva e essa é positiva. Uma está dentro do campo elétrico da outra, uma está interagindo energeticamente com a outra. Então, há entre elas o que nós chamamos de energia potencial, ou um potencial energético. Se eu fizer a relação do potencial energético pela unidade de carga, tal que nós chamamos de potencial elétrico. Então, se eu digo que isso aqui equivale a volts, se eu digo, por exemplo, que uma tomada ela é de 110 volts, eu estou dizendo que o potencial energético dessa tomada é de 110 joules por coulomb. Significa o quê? Que se eu colocar um aparelho ligado nessa tomada elétrica, ele vai estar submetido a um potencial energético de 110 joules para cada 1 coulomb de carga que ele puxar. Então, se esse aparelho puxar 2 coulombs de carga, esses 2 coulombs de carga, que representam uma certa quantidade de elétrons, levarão 220 joules. Por isso que quando você liga um aparelho de 220 volts, uma tomada de 110, ele não queima. Porque o potencial energético dessa tomada de 110 volts é menor. Tá? O potencial de energia elétrica é menor. Agora, se você pega um aparelho de 110 volts e liga em uma tomada de 220, ele queima. Que o potencial energético, ou elétrico, né,
de uma tomada de 220 volts é maior do que o potencial energético de uma tomada de 100, do que esse aparelho de 110. Então ele queima. Ele vai receber mais energia por unidade de carga. Então isso a gente chama de potencial elétrico. Tá? Então se eu imaginar uma carga, ao redor dessa carga, ela potencializa todos esses pontos aqui, todas essas regiões. Essas superfícies a gente chama de superfícies equipotenciais. Por quê? Porque como são superfícies que estão a uma mesma distância dessa carga, elas têm o mesmo potencial energético, têm o mesmo potencial elétrico. O potencial elétrico, por exemplo, você pode calcular assim, ó. Deixa eu apagar aí. Olha como é que você pode também calcular o potencial elétrico. Assim. Sendo que aqui você está tomando como referência a carga que está gerando e um ponto a uma certa distância dela. Então, se eu quiser encontrar o potencial elétrico que essa carga gera aqui, eu pego essa distância, pego a carga e eu encontro o potencial elétrico. E é óbvio que se eu for mudando a distância em relação à carga, o potencial elétrico muda. Então, se eu imaginar aqui superfícies, circunferênciazinhas, e uma carga aqui no meio, todos esses pontos que estiverem nessa circunferência estarão a uma mesma distância dessa carga. Então estarão na mesma superfície de potencial elétrico. Por isso que a gente chama isso aqui de superfícies equipotenciais. Agora, a única diferença é que quando a gente tem uma carga positiva, o potencial elétrico vai diminuindo com a distância. Por quê? Por exemplo, se esse potencial aqui for 40 volts, esse aqui é 30, esse aqui é 20. Então, para cargas positivas, o potencial elétrico diminui com a distância. Então, ó, o potencial elétrico vai diminuindo de acordo com a distância. Você lembra que a linha de campo elétrico da carga positiva é assim? A linha de campo elétrico da carga positiva é assim. Por isso que a gente diz que para cargas positivas o potencial elétrico diminui com a distância. Olha só. Olha diminuindo. E a gente diz que diminui de acordo com a linha de campo. Se o campo é divergente, o potencial elétrico vai diminuindo nesse sentido. Agora, se eu tiver, em vez de uma carga positiva, se eu estiver com uma carga negativa, vê bem. Se eu estiver com uma carguinha negativa, vou colocar aqui uma carga negativa, tá? Olha só, se eu tiver uma carguinha negativa aqui, os números são negativos. Então, quando eu for calcular os meus potenciais elétricos, aqui ficará menos 40, aqui ficará menos 30, e aqui ficará menos 20. Então, meu potencial ele não está diminuindo, ele está aumentando. Então, aqui ele aumenta com a distância. Mas quando eu penso na linha de campo, a linha de campo é assim, campo elétrico, ou linha de força, né? Então, ó, tu está sacando que ele está que ele está diminuindo no sentido da linha, aqui também, ó. Então você pode sempre afirmar que o potencial diminui no sentido das linhas de força ou nas linhas de campo. Sempre. Se você pegar o sentido da linha de força ou o sentido da linha de campo, o potencial elétrico sempre diminui. Ó. Está diminuindo quando é campo divergente, está diminuindo também quando é campo convergente. Isso é potencial elétrico. Essas linhas pontilhadas a gente chama de superfícies equi ou equipotenciais. Tá certo? Então essa é a definição básica de potencial elétrico ou potencial energético. Então você começa a ver, por exemplo, que se eu colocar uma partícula positiva aqui, essa partícula positiva, se abandonada aqui, ela tende a ser repelida. Concorda? Concorda que ela tende a ir para lá?
Então, uma partícula positiva tende a ir para pontos de menor potencial. Bota ela aqui. Concorda que essa partícula positiva tende a ser atraída por essa negativa? Então, ela tende a ir para pontos de menor potencial. Então, você pode colocar essa observação também. Partículas positivas tendem a ir para pontos de menor potencial. Do mesmo jeito que se eu colocar uma partícula negativa aqui, ela tende a ser repelida por essa. Se ela vai ser repelida, ela tende a vir para cá. Se ela está vindo nesse sentido, ela está indo para potenciais o quê? Maiores. Do mesmo jeito que se eu colocar uma partícula negativa aqui, ela tende a ser atraída por essa positiva. Se ela é atraída por essa positiva, ela também tende a ir para pontos de potenciais maiores, porque o potencial daqui é maior do que esse. Então veja que dá para que tu crie aí várias observaçõezinhas. Sendo que eu preparei uma questão para todas essas observaçõezinhas. E ela está aí. Primeira questão. Vamos lá. Nós vamos trabalhar essa figura e todo o conceito do assunto, a parte teórica estará nessa questão. Então prepara para preparar o teu... Prepara para iniciar o teu resumo, tá? Vê bem. Uma carga negativa abandonada em repouso no campo elétrico dirige-se para pontos de maior potencial. Carga negativa abandonada no campo elétrico tende a ir para pontos de maior potencial. Carga negativa abandonada no campo elétrico tende a ir para pontos de maior potencial. Verdadeiro item. 4. Uma carga positiva abandonada em repouso no campo elétrico tende a ir para pontos de menor potencial. Carga positiva abandonada aqui tende a ser atraída, então tende a ir para pontos de menor potencial, menos 40 é menor que menos 30. Carga positiva abandonada aqui tende a ir para ponto de menor potencial, então ela vai ser repelida. Ó. Então, 30 é maior do que 20, então ela vai para pontos de menor potencial. Verdadeiro. Oitavo. O oitavo é algo de física mecânica, tá? Que fala assim, durante o movimento espontâneo de uma carga no campo elétrico, a força elétrica realiza trabalho positivo. Sim, todo movimento espontâneo, o trabalho é positivo. Todo movimento espontâneo, o trabalho é positivo. O trabalho só é negativo quando o movimento é forçado, que é esse trabalho leva o nome de trabalho resistente. Então, movimento espontâneo, trabalho positivo. Movimento forçado, trabalho negativo. Todo o campo é assim, tanto gravitacional quanto elétrico. Vou repetir. Movimento espontâneo dentro de um campo elétrico, trabalho positivo, porque é trabalho espontâneo, trabalho motor. Movimento forçado, trabalho resistente, trabalho negativo. Então, independe do fato da carga ser positiva ou negativa. O que aparece aí é o fato do movimento ser espontâneo ou não. Não é? Carga positiva tem trabalho positivo, carga negativa tem trabalho negativo. Não é assim. Vem do conceito lá do primeiro ano do ensino médio sobre o que é trabalho. Tá? Então, movimentos espontâneos, há um aumento de energia cinética, há uma redução de potencial. Tá? Então, consequentemente, há um aumento, a força elétrica realiza trabalho positivo, porque trabalho é igual a variação de energia cinética. Movimento forçado, há uma redução da energia cinética e um aumento de energia potencial. Sempre é assim, em qualquer campo. Tá certo? Ficou claro? Mas isso você vai ver em física mecânica, ou já viu em física mecânica. 16. Olha a pegadinha. Ao abandonarmos uma carga negativa no campo elétrico, a força elétrica realiza sobre a mesma um trabalho negativo. Não. Cara, para que a força elétrica realize um trabalho negativo, não é um trabalho espontâneo, teria que ser forçado. E se eu abandonei, o abandonar dá um ar que o que vai ocorrer agora é espontâneo, porque você abandonou, você não está forçando. Então, independente da carga ser negativa ou positiva, se você abandonar uma carga, ela vai fazer um movimento espontâneo. E movimento espontâneo é movimento de carga positiva. Movimento espontâneo é movimento de carga... Movimento espontâneo é movimento de trabalho positivo. E movimento forçado é de trabalho negativo. Movimento espontâneo, trabalho positivo, forçado, negativo, independente da carga. Então o item está falso, que ele está querendo induzir você ao fato de que carga negativa, o trabalho é negativo. Nada a ver. Carga negativa, o trabalho pode ser positivo, desde que seja espontâneo. Abandone uma carga negativa aqui, espontaneamente ela vai ser repelida para cá. Trabalho positivo, porque é espontâneo.
Tranquilo? Porque está indo do menor para o maior potencial. Acabou-se. Tranquilo? Beleza? O trabalho você calcula assim, ó. Trabalho você calcula assim. Quer ver que gato? Se você está com dúvida ainda, trabalho é assim. Beleza? Então vamos avaliar carga negativa. Vamos avaliar carga negativa. Que sinal terá o meu trabalho? Bora lá. A carga é negativa, tá bom? No movimento espontâneo, a carga negativa sai do menor para o maior potencial. Do menor para o maior. Por exemplo, vamos supor que VA é 20 e VB é 30. Então, carga negativa vai de onde? Vai do 20 para o 30, concorda? Vai do menor para o maior. Eu já mostrei isso. Então, aqui ficaria 20 menos 30. 20 menos 30 vai dar um número negativo, que vai dar menos 10. Menos com menos, o meu trabalho vai dar positivo. Trabalho positivo é trabalho espontâneo. Vamos avaliar uma carga positiva. Bora lá. Carga positiva tende a ir para pontos de menor potencial. Então ele sai do potencial de 30 para o de 20 espontaneamente. Do maior para o menor. 30 menos 20 dá um número positivo. Positivo vezes positivo dá positivo. Outra vez trabalho o quê? Espontâneo. Então toda vez que for espontâneo, tá, o trabalho vai ser positivo. Quer seja carga negativa, quer seja carga positiva. Tá? Então o item 16 está errado. Até agora, o 2 está certo, o 4 está certo, então eu já tenho 6, com 8 e 14. 14, o 16 está errado, tá? 32, o potencial elétrico é uma função do espaço, sim. Ou seja, o potencial de um ponto não depende do valor da carga de prova que possa vir a ocupar esse ponto perfeito. O potencial é calculado assim. Independe da carga de prova, só vai depender da carga que está gerando o campo e não da carga de prova. Então o item está verdadeiro. Então 32 com 14, 46 é o nosso gabaritozinho. 46. Beleza? Questão 2. As duas cargas pontiformes da figura fixas no vácuo. Deixa eu apagar aqui. As duas cargas fixas no vácuo têm o mesmo módulo de 5 vezes 10 a menos 11 coulomb e sinais opostos. Determine a diferença de potencial VA menos VB. Vamos lá. Vê bem. Presta atenção. Essa carga aqui gera um potencial elétrico em A, energiza o ponto A, e essa carga energiza o ponto A. Essa carga energiza o ponto B e essa carga energiza o ponto B. Eu vou encontrar quanto é que cada uma energiza os respectivos pontos, depois eu faço o VA menos o VB. Então vamos começar pelo ponto A. Ponto A. Vamos ver quanto é que cada uma das cargas energiza esses pontos. Eu vou chamar carga 1 mais a carga 2, tá? Vamos lá. K, Q1 sobre D, tá? Beleza? Vamos lá. 9 vezes 10 a nona. A carga 1, vamos chamar da carga negativa, tá? Então o valor da carga dela é 5 vezes 10 a menos 11. Negativo é negativo, tem que contar. Potencial elétrico pode ser negativo. Dividido pela distância da carga 1. A distância da carga 1, que é negativa, até o ponto A, dá 10 centímetros. 10 centímetros, 1 vezes 10 a menos 1 metro. Somado com 9 vezes 10 a nona, que multiplica a carga 2, que é 5 vezes 10 a menos 11, é o mesmo valor, porém positivo, dividido pela distância, 5 centímetros, 5 vezes 10 a menos 2, passando para metros. Isso aqui vai dar, bora lá, 9 vezes 5, 45. Sempre está negativo, então dá menos 45.
Esse cara aqui sobe, vai ficar 10. 10 com, ó, 10, que é 9 mais 1, 10, menos 11, 10 é menos 1. Então isso aqui vai dar menos 4,5. Você faz com calma depois. Aqui eu vou poder cortar 10 a 11, 10 a 11 eu corto, aqui dá 9. 4,5 por 9 vai dar 4,5 volts. Beleza? Esse é o potencial elétrico do ponto B. 4,5 volts. Agora eu vou para o ponto A. Isso é o ponto A. Agora eu vou para o ponto B. Mesma coisa, galera. VB. O que vai mudar aqui é que a carga 1 agora estará a uma distância de 5 e a carga 2 estará a uma distância de 10. A carga 1 é 5 e a carga 2 é 10. Então vai ficar 9 vezes 10 a nona. Vou colocar aqui embaixo. 9 vezes 10 a nona. Menos 5 vezes 10 a menos 11. E a distância 5 centímetros. A carga negativa está do ponto B a uma distância de 5 centímetros. Mais 9 vezes 10 a nona. 5 vezes 10 a menos 11. Ela está a 10 centímetros. Então o cálculo vai dar invertido. Vai ficar menos 9 mais 4,5. Isso aqui vai dar menos 4,5. E aí você poderia achar que esse gabarito era 0, por exemplo. Não é 0. Pô, cadê os zeros? Não é um menos o outro, ele pede VA menos VB. Quando eu fizer esse valor menos esse, vai ficar 4,5 menos 4,5. Menos com menos dá mais. Vai ficar 4,5 mais 4,5, que dá 9. Então o gabarito, 9 volts. Então foi uma questão um pouco grande, mas a ideia foi exatamente trabalhar bem devagarzinho a equação para que você aprendesse a utilizar a equação do potencial elétrico. Por isso que a gente colocou algo bem grandinho. É óbvio que para um Enem, ficaria extremamente cansativo, mas em conversação, uma outra questão, você conseguiu ver como é que a gente trabalha as unidades, o valor do potencial elétrico, negativo é negativo, tá? Então, olha com calma depois essa resolução que tu vai sacar. Lembrando que a carga 1, que é a carga negativa, eu estou considerando essa carga como sendo a carga 1 e essa carga como sendo a carga 2. Beleza? Simbora. Mais questões. Vou apagar aqui. Enquanto você lê a terceira questão, ó. Terceira questão fala assim: os elétrons de um feixe de tubo de TV são emitidos por um filamento de tungstênio dentro de um compartimento com baixíssima pressão. Está um fio da gota aqui. Veja bem. Esses elétrons com a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb são acelerados por um campo elétrico existente. Ele diz que cada elétron tem a carga elementar e que eles são acelerados por um campo elétrico existente entre uma grade plana e uma placa, separados por uma distância de 12 centímetros e polarizados com uma DDP de 15 kV. Passam então por um orifício da placa e atingem a tela do tubo. Então eles vão ser acelerados pelo campo elétrico e obviamente vão entrar com velocidade inicial baixa e vão sair com velocidade alta, porque eles vão ser acelerados. Tá? O movimento espontâneo, a energia cinética aumenta. A figura ilustra esse dispositivo. Considerando que a velocidade inicial dos elétrons é nula, qual o valor da sua energia cinética ao passar pelo orifício? Bom, a gente tem aqui um campo elétrico uniforme. Campo uniforme. E no campo uniforme, a gente tem algumas considerações a fazer em relação ao potencial elétrico. A primeira delas é que eu posso encontrar o que nós chamamos de DDP, multiplicando o valor do campo elétrico pela distância entre duas superfícies equipotenciais. Eu imaginar aqui o campo elétrico, vou desenhar um pouquinho, assim. Isso é um campo elétrico uniforme.
As superfícies equipotenciais ficam aqui assim, ó. São essas linhazinhas pontilhadas, ó. Então, se eu pegar a distânciazinha entre essas linhas, por esse campo elétrico ser uniforme, ele tem sempre o mesmo valor. Se eu multiplicar a distânciazinha aqui pelo campo elétrico, eu encontro a diferença de potencial entre dois pontos. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui A e esse ponto aqui B, eu pego a distância entre essas, não a distância entre os pontos, e sim entre as superfícies. Eu pego a distância entre essas duas superfícies, multiplico pelo valor do campo elétrico e eu terei o que nós chamamos de DdP, que é diferença de potencial elétrico. E aí, eu posso, por exemplo, pegar essa equação, que é Q vezes U, entender por que ela é Q vezes E vezes D. Sabe, que equação é essa Q vezes U? Porque não é Q que multiplica VA menos VB? Então, na verdade, é Q vezes U. Ah, César, por isso que U é igual a E vezes D. Exatamente. Porque essa equação aqui, o que está escrito nessa equação é que trabalho no campo uniforme é F vezes D. Sendo que F não é Q vezes E, vê bem. Para uma força constante, trabalha força vezes distância. Sendo que força é igual a Q vezes E, então fica Q vezes E vezes D. Sendo que E vezes D é exatamente quem? U. Está fazendo o papel do U. Por isso que dá U igual a E vezes D. U é numericamente igual a E vezes D. Por isso que você chega a essa equação, que U é igual a E vezes D. Tranquilo? E aí, o que é que isso tem a ver com essa questão? Porque essa questão é de campo elétrico uniforme e ele pede energia cinética. Aí na física mecânica a gente tem outra equação, mas primeiro você precisa sacar isso aqui. No campo elétrico uniforme, tá, eu tenho essa configuração aqui, você tem que ter isso bem em mente. Tá? Tem umas imagenzinhas bonitinhas na internet que você pode colocar, mas a ideia central é essa daqui, você precisa perceber isso daí. Tranquilo? Beleza. Aí, para essa questão, ele diz, ele pede qual é a energia cinética desses elétrons. Nossa, como é que eu vou colocar a energia cinética? Assim, ó, cara. Trabalho é igual a variação da energia cinética, física mecânica. E trabalho é Q vezes U. E variação da energia cinética final, menos energia cinética inicial. Sendo que ele diz que esses elétrons saíram do repouso, então a energia cinética inicial é zero. Então, quem vai ser a minha energia cinética final? Vai ser o produto de Q, que ele diz que é um elétron, cuja carga é 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes U, que ele diz que é 15 kV. 15 kV, 15 vezes 10 a terceira volts. Esse vai ser o valor da minha energia cinética final. Então, a minha energia cinética final será 15 vezes 1,6 dá 24 vezes, não era 10 a menos 19, né? Era 10 a menos 16, então é 24 vezes 10 a menos 16 joules. A gente digitou 19 aí, mas é 16, tá? É 24 vezes 10 a menos 16 joules, que é 15 kV. Aí não 15 volts. Ou então, onde tem kilovolts aí é volts. Pouco importa. O que importa é que está feito corretamente. Tá? Esses detalhezinhos mínimos a gente não vai perder o sono por causa disso, não. Então veja que a gente já começa a ser mais contextualizável. A eletrostática antes estava passando por um processo meio que de formação de linguagem. Mas agora ela começa a ficar mais contextualizada. Você já vê algo de um tubo de imagem. Tá? Então, essa é a ideia dessa questão. Tá? Os elétrons vão entrar com velocidade inicial nula, ele diz, vão ser acelerados, vão sair com uma certa energia cinética. Vão ser acelerados por quê? Porque eles vão penetrar dentro de um campo elétrico que está submetido a uma DDP, tá? Entre essas duas placas, que inclusive ele deu essa distância. Ele nem precisava ter dado, mas ele deu. Tá? Porque o aluno poderia querer encontrar o campo e fazer Q vezes E vezes D, sei lá. Enfim, ele deu o que ele quis dar. E aí você encontra o valor da energia cinética que esses elétrons têm. Tranquilo? Beleza. Questão 4. O professor física, que na verdade é physis, ele vai depois
abreviar, explicou em sala de aula como funcionam os monitores de computador que respondem por toque de dedo do usuário na própria tela. Tá? O touch, tá? Quando o assunto foi abordado, alguns alunos se lembraram de ter encontrado tais sistemas em shopping centers e locais turísticos. Physis decidiu discutir apenas um dos tipos de tecnologia, a tecnologia capacitiva. O professor esclareceu, que nesse caso, a tela é formada por um sanduíche de vidro especial. Entre as placas de vidro há um sensor com determinada configuração de cargas elétricas, a qual fica inalterada quando a tela não é tocada. Então tem uma configuração de cargas elétricas que faz com que essa configuração não seja alterada até que a tela seja tocada. Quando alguém encosta o dedo num ponto da tela, essa configuração se altera em torno daquele ponto. Olha só, a configuração em torno daquele ponto se altera. Existem placas de circuito dentro do computador que identificam o ponto de toque e ativam a função selecionada. Então veja, existe uma configuração ali que enquanto não for mexida, o espaço está ali com a configuração montada, o campo elétrico montado, um potencial elétrico montado, até que você promova o toque. Quando você promove o toque, você vai ter telas capacitivas, é mais ou menos como um campo elétrico uniforme, é assim, ó. Telas capacitivas você tem, faz de conta que uma tela que a parte superior da tela é essa aqui, e a parte inferior da tela é essa aqui. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, positivo e negativo. Supondo, tá? Então essa aqui é a tela superior, que é a parte superior. Supondo que a tela estivesse assim, se fizesse tipo um iPadzinho. E aqui é a parte inferior. Então aqui existe uma configuração de campo elétrico. Mas você concorda que a DDP depende da distância entre essas placas? Então se eu aproximar essa tecla, se eu apertar e esse cara vier para cá, você concorda que eu vou reduzir essa distância aqui? Então a diferença de potencial entre os pontos vai alterar também? A DDP, o potencial elétrico, vai alterar quando você vai mexer nessa configuração? Tem uma alternativa que diz isso, viu? Diante da explicação, é possível concluir-se que o computador reconhece o ponto de toque devido, lê a letra D, devido à mudança do potencial elétrico naquele ponto, porque tu como vai mexer isso daqui, nesse ponto, isso aqui vai encurvar aqui assim, ó. Isso aqui vai encurvar, porque ela encurva mesmo, não é rígida, não vai a placa toda. Só aquele ponto. Então esse ponto aqui, ele vai fazer assim, ó. Esse ponto aqui, ele faz isso aqui assim, ó. Então nesse ponto, há uma mudança de potencial elétrico nesse ponto. Tá certo? Alterando no entorno a distribuição das curvas equipotenciais. Lembra que as equipotenciais estão aqui assim? Então, ó, você vai mudar a distribuição dessas equipotenciais, tá? E aí, um sensor detecta isso daí e manda a informação. Então, na hora que você aperta, você muda essa configuração das superfícies equipotenciais. Você muda o potencial elétrico daquele ponto que você está mexendo na distância da placa em relação àquele ponto. Então, você muda o potencial elétrico ali e muda essa distribuição de superfícies equipotenciais. Então, o gabarito da letra D está perfeito, tá? Lembrava dessa questão, por isso que eu já disse que tem uma alternativa que é falar isso. Até porque isso é bem comum quando a gente dá aula de capacitores, justamente para contextualizar. A gente cita isso daí, tá bom? Beleza. Vamos à nossa quinta questão. Diz assim, o potencial elétrico de uma membrana celular é a DDP, é a diferença de potencial elétrico entre suas superfícies interna e externa. Pode até entender dessa forma aqui, tá? Mas ele colocou uma figurinha legal aqui, ó. Ele bota o meio extracelular e o meio intracelular. O extracelular, entre o extracelular e o intracelular, você tem uma diferença de potencial e essa membrana tem uma certa espessura. Ele diz, esse potencial é importante para a manutenção dos gradientes de concentração dos diferentes
Íons que encontramos nas regiões intra e extracelular, bombas de sódio, bombas de potássio, por exemplo, tá? Osmose, difusão. A figura 1 apresenta os potenciais elétricos ao longo da membrana. Espessura 7 vezes 10 a menos 9 metros, tá? Veja aqui o meio extracelular, você tem um potencial de 0 milivolts. Quando você passa por essa membrana e chega no meio intracelular, esse potencial já é menos 70. Então, a membrana, se eu imaginar só a membrana, pegar aqui o meio extracelular e o meio intracelular, essa membrana ela tem uma DDP de 70 milivolts. Tá? É óbvio que vai existir um campo elétrico aqui. O potencial elétrico aqui ele diz que é 0 volt e aqui é menos 70 milivolts. Tá? As linhas de campo, lembra? As linhas de campo elas saem aqui, saem das positivas para as negativas. Então o potencial elétrico vai diminuindo ao longo das linhas de campo. Então eu sei que existe um campo elétrico aqui assim, ó, apontando nessa direção o campo elétrico. Do maior para o menor potencial. O campo elétrico está aqui assim. Beleza? O campo elétrico está aqui. Aqui eu tenho a minha membrana. Meio extracelular a 0 volt e o intra a menos 70 volts. As linhas de campo vão do extra para o intracelular. Vão do maior potencial para o menor potencial. E na membrana existe uma DDP de 70 milivolts, que é exatamente a espessura dela, que ele dá aí, que é 7 vezes 10 a menos 9. Ele diz, o comportamento elétrico da membrana celular, pronto, está aí. Lembra as placas de um capacitor em que é estabelecido um campo elétrico uniforme entre as mesmas. Está aí, que eu estava desenhando aqui. Tá? Extracelular, placa positiva, intracelular, placa negativa. Eu não sabia que tinha essa figura. Considerando as condições apresentadas anteriormente, o módulo da força elétrica que atua em um íon de carga elétrica 1,6 vezes 10 a menos 19, ao atravessar essa membrana ele quer saber qual é o módulo da força elétrica que atua nesse íon. Vou calcular assim. Sendo que eu não tenho o valor do campo elétrico, mas já é um campo uniforme, eu posso dizer que E é igual a U sobre D. Tá? Então, quando um íon atravessar essa membrana, ele vai estar submetido a um campo elétrico, ou seja, ele vai estar submetido a uma DDP por cada milímetro, por cada metro que esse campo elétrico, que essa membrana tem de espessura. Então, qual é a força que ele vai receber? Vai lá. 1,6 vezes 10 a menos 19. A DDP, 70 milivolts. 70 vezes 10 a menos 3. E a espessura dessa membrana, a distância, 7 vezes 10 a menos 9. Então eu tenho 9 subiu, vai ficar 22, com 9 vai ficar menos 13, vou cortar aqui, vai ficar 10, então 16, vezes 10 a menos 13 newtons, tá? A ordem de grandeza, se é 16 vezes 10 a menos 13, calma aí, eu pediu a ordem de grandeza, tá? Então 16 vezes 10 a menos 13, para passar para a notação científica, fica quanto? Fica 1,6, concorda? Eu vou andar uma casinha para cá, 1,6 vezes 10 a menos 12 newtons. 1,6 é um número menor do que 5,5. Então a ordem de grandeza é exatamente o expoentezinho dele aqui, que é quanto? 10 elevado a menos 12, tá certo? Então, ó, 10 elevado a menos 12 é a ordem de grandeza dele. Porque, bora lá ver os cálculos de novo, tá? Esse eu não vacilei. Milivolts está aqui, 7 vezes 10 a menos 9. 70 por 7 dá 10, vezes 1,6, 16, tá certo. O 9 subiu, menos 19 mais 9 dá 10, menos 10 com menos 3, menos 13. 16 vezes 10 a menos 13 é a mesma coisa de 1,6, tá? Vezes 10 a menos 12. Tá? Então, 1,6 menor do que 5,5, perfeito, gabarito aí, 10 a menos 12. Beijão para todos vocês aí que estão assistindo a aula. Sigam firme, a gente se encontra aí nas próximas semanas, tá bom? Tchau, tchau.